Sábado News na TV Mundial. Oferecimento Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Bom dia meu Brasil! Estamos chegando, Sábado News de hoje já tá no ar. Ó, cafezinho quentinho, é isso aqui você não vê, mas todo sábado de manhã, quando eu tô por trás das câmeras do Sábado News, eu tô tomando isso aqui. Mas hoje o Sábado News é comigo, Eduardo Elal, tirou uma folguinha merecida, né? Tá todo sábado de manhã cedinho aqui com você, passando a informação da melhor forma possível. Então, uma folguinha aí pra ela, merecidíssima. E hoje a gente comanda o nosso Sábado News por aqui na TV Mundial. Então, seja muito bem-vindo, você que vem chegando agora, você aí do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. E eu quero, já pedindo aqui pra você, a gente tá ao vivo no YouTube da TV Mundial, então já peço que você vá nessa aba Chat ao Vivo e coloque de onde você está nos assistindo. E pode dar seu feedback sobre o nosso telejornal, sobre os nossos telejornais em geral. Então já clica aí nesse chat ao vivo e diga de onde você está nos assistindo o sábado nessa manhã. Porque olha, os assuntos do nosso telejornal de hoje é do Data Prévia. Justiça mantém prisão do MC Pose do Rodo e conhece o funkeiro preso por apologia ao crime. Atacada por Donald Trump, a Universidade de Harvard reforma apoio a estudantes estrangeiros. Trump é autorizado a revogar status legal de 500 mil de imigrantes. E os bebês reborn, a gente vai falar mais sobre eles. A febre de bonecos hiperrealistas que sacode o Brasil e que já virou polêmica nas redes. E também, Turquia propõe sediar cúpula entre Putin, Zelensky e Donald Trump. A partir de agora, ao vivo, no Sábado News. Bom dia para você novamente, você que está chegando agora, sim. Olha, hoje quem te faz companhia aqui no Sábado sou eu, Caio Teles, como eu já falei, Eduardo está de folga. E a gente já começa falando que o juiz da Central de Audiência de Custódia confirmou nesta quinta-feira a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Pose do Rodo, como você deve conhecer, mantendo a prisão temporária do cantor de funk. O cantor MC Pose do Rodo, nome artístico de Marlon Brando Coelho Couto Silva, teve sua prisão mantida nesta quinta-feira, dia 29 de maio. A decisão veio do juízo da Central de Audiência de Custódia. MC Pose do Rodo foi preso na madrugada desta quinta em sua casa, localizada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o cantor por 2 crimes principais: apologia ao crime e envolvimento com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. A prisão é temporária e foi mantida por um período de 30 dias. As investigações que levaram à prisão apontam para a forma como os shows do MC Pose do Rodo seriam realizados. Segundo os agentes, o cantor realiza apresentações exclusivamente em áreas dominadas pela facção criminosa. Nestes locais, a segurança do artista e dos eventos seriam garantidas pela presença de traficantes armados com fuzis. Além disso, o conteúdo das músicas do artista também são pontos levantados pelos agentes. As investigações identificaram que o repertório das canções faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes. As fontes indicam que esses eventos são usados estrategicamente pela facção para aumentar os lucros com a venda de entorpecentes. O dinheiro arrecadado seria revertido para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários para a prática de crimes. A prisão temporária foi expedida após evidências de que os shows são financiados pela organização criminosa, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção através do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos ocorrem.
É importante ressaltar que essa é uma prisão temporária, mantida por 30 dias. Enquanto as investigações prosseguem, a coordenação é da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que busca identificar outros envolvidos e os financiadores diretos desses eventos criminosos. Portanto, é importante destacar que, a princípio, MC Pose do Rodo permanecerá preso temporariamente por 30 dias, aguardando o desenrolar das investigações. As autoridades seguem trabalhando no caso para saber mais detalhes sobre esse assunto. Ainda falando sobre isso, o cantor de funk, MC Pose do Rodo, nome artístico de Marlon Brando Coelho Couto Silva, de 26 anos, foi preso em sua casa, localizada no condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão faz parte de uma investigação que apura os vínculos dos artistas com o tráfico de drogas e realização de shows financiados por facções. Conheça o funkeiro preso. O cantor de funk MC Pose do Rodo, nome artístico de Marlon Brando Coelho Couto da Silva, de 26 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 29 de maio, em sua casa, localizada em um condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão faz parte de uma investigação que apura possíveis vínculos do artista com o tráfico de drogas e a suposta realização de shows financiados por facções criminosas. De acordo com a Polícia Civil, Pose é acusado de associação ao tráfico, apologia ao crime e de se apresentar exclusivamente em bailes controlados pela facção Comando Vermelho, onde a segurança costuma ser feita por traficantes fortemente armados. A investigação aponta ainda que as suas músicas e aparições públicas exaltariam a criminalidade, fazendo referência ao uso de armas e incentivando a rivalidade entre facções. Apesar do histórico de polêmicas, MC Pose do Rodo é uma das maiores figuras do funk carioca na atualidade. Nascido e criado no Rio de Janeiro, ele ganhou notoriedade com o Trap de Cria, uma mistura de funk e trap, e tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Seus maiores sucessos, como Essência de Cria, Vida Louca e A Cara do Crime, acumulam milhões de visualizações e tocam em todo o país. A trajetória de MC Pose do Rodo é marcada por uma ascensão que ele próprio já descreveu como uma fuga do passado no crime. Em entrevistas, Pose relatou ter se envolvido com o tráfico ainda na adolescência e chegou a ser baleado e preso antes de se dedicar à música. Nas letras, frequentemente aborda a realidade das favelas, a violência urbana e os desafios enfrentados pelos jovens da periferia. Além da carreira musical, Pose também atua como empresário e costuma ostentar um estilo de vida luxuoso, com carros importados, joias e festas. O sucesso o levou a palcos de grandes festivais, incluindo 2 edições do Rock in Rio em 2022 e 2024 com shows lotados. A defesa do cantor ainda não se manifestou oficialmente sobre a prisão até o momento da publicação deste vídeo. Nas redes sociais, em episódios anteriores, MC Pose já afirmou que sua intenção sempre foi buscar uma vida tranquila, longe do crime, e acredita que o crime não leva a lugar nenhum. A investigação segue em andamento. Todas as outras informações e atualizações sobre o caso do MC Pose do Rodo, a gente vai ver nos nossos telejornais durante a nossa programação aqui na TV Mundial, você acompanha, tá? Agora, mudando totalmente de assunto, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai poder revogar as proteções legais de mais de 500 mil de imigrantes. A permissão temporária foi emitida nesta sexta-feira pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta sexta-feira o governo Trump a revogar o status legal de 532 mil migrantes que contavam com uma permanência temporária. O máximo tribunal atendeu ao pedido apresentado pelo governo de suspender uma ordem judicial da instância inferior que o impedia de encerrar as proteções humanitárias para imigrantes de 4 países: Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Eles chegaram aos Estados Unidos sob um programa lançado pelo ex-presidente democrata Joe Biden. A decisão da Suprema Corte é temporária, enquanto o caso continua sendo julgado em um tribunal de apelações. O programa de liberdade condicional permitiu a entrada nos Estados Unidos por 2 anos para até 30 mil migrantes por mês dos 4 países que têm históricos sombrios de direitos humanos.
Mas com a linha dura em relação à imigração, o governo de Donald Trump tem se movimentado para derrubar essas proteções em batalhas judiciais que chegaram à Suprema Corte no início deste mês. O tribunal é atualmente dominado pelos conservadores. Os juízes Ketanji Brown Jackson e Sonia Sotomayor discordaram, alertando para as consequências devastadoras de prejudicar as vidas e os meios de subsistência de quase 500 mil de não-cidadãos, enquanto seus processos judiciais estão pendentes. Os tribunais inferiores, que proibiram o governo de revogar o status dos migrantes, argumentaram que ele estava agindo com base em uma interpretação falha da lei de imigração. Trump fez campanha para a Casa Branca prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos. Entre outras medidas, ele invocou uma obscura lei de guerra para transportar centenas de supostos membros de gangues venezuelanas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. E olha, uma febre que já virou polêmica. Os chamados bebê reborn fazem muito sucesso com o público cativo que trata os bonecos como se fossem seus filhos. Mas o assunto já chegou no legislativo com diversos projetos de lei para tratar de diversas questões que atravessam a questão. Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto fala com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe. Ele é um bebê reborn. São bonecos hiperrealistas feitos artesanalmente de silicone ou vinil, com um nível de detalhe que impressiona. Em sua coleção, ela já tem 22 bebês reborns, que alimenta, dá banho, coloca para dormir e cuida quando ficam doentes. Ela compartilha tudo isso nas redes sociais, com seus mais de 1,3 milhão de seguidores. Eu sempre gostei tanto de bebês quanto de bonecas. Desde pequenininha, bem novinha, eu já gostava de cuidar dos meus primos e tudo. E aí eu descobri essa arte, né? Que é uma boneca parecida com um bebê mesmo. E aí, com 9 anos, meu pai me deu o primeiro e eu me apaixonei, né? Segundo o Market Report Analytics, globalmente, o mercado dos reborns movimentou 200 milhões de dólares em 2024, mais de 1 bilhão de reais. No Brasil, o furor por esses bonecos, criados nos Estados Unidos no início dos anos 90 e que podem custar milhares de reais, cresceu nos últimos anos, gerando debate. Alguns veem um comportamento preocupante, enquanto outros tratam a questão como um passatempo inofensivo. Os bonecos também podem ter um propósito terapêutico. Que às vezes a pessoa perdeu um bebê. Aí ela entra, faz uma terapia para poder brincar, ter aquele contato, saber que aquilo ali... As crianças ajudam muito também na terapia, quando a pessoa é autista, essas coisas assim. Então o bebê reborn, ele não é só um brinquedo, ele entra também para trabalho. As pessoas apaixonadas pelos bonecos hiperrealistas também denunciam uma polêmica de viés sexista. É o que aponta Alana Generoso, outra entusiasta dos pequenos, que começou sua coleção há 22 anos e hoje tem sua própria loja. A maternidade Alana Babies, em Campinas, simula uma sala de recém-nascidos, onde os reborns são exibidos em incubadoras reais. E o fato de mulheres com bonecas, se fosse homens com carrinho, se fosse homens soltando pipa, se fosse homens jogando kart, nada disso acontecia, entendeu? A questão chegou ao âmbito legislativo com todo tipo de proposta. Vários projetos propõem desde oferecer ajuda psicológica até sancionar quem tenta usar os bebês para obter, por exemplo, atendimento preferencial nos serviços públicos. No Rio de Janeiro, vereadores criaram o inusitado Dia da Cegonha Reborn, para homenagear aqueles que fabricam os bonecos hiperrealistas. Assim nasce um bebê reborn. Agora a gente vai para uma pausa rápida aqui no nosso telejornal e aí no próximo bloco a gente vai falar para você sobre o... E também a gente vai mostrar para você a atacada por Donald Trump. Universidade de Harvard reforma o apoio aos estudantes estrangeiros. Além disso, o PIB brasileiro tem alta de 1,4% no primeiro trimestre do ano de 2025. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Sai daí. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento: gráfica joinha, gráfica rápida e personalizados.
Jornal Mundial. Compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News. Todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Você piscou e a gente está de volta. Sábado News de volta. Seja bem-vindo você que chega agora. E o reitor de Harvard, Alan Garber, foi aplaudido de pé ao mencionar a presença de estudantes internacionais na cerimônia anual de formatura da universidade. O discurso veio em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma série de medidas punitivas contra a instituição de ensino, incluindo a proibição de estudantes estrangeiros, a revogação de contratos federais e corte de suas bolsas, multibilionárias e a contestação de seus status de isenção de impostos. Milhares de alunos de Harvard vestidos com becas e capelos celebraram sua formatura nesta quinta-feira. A cerimônia contou com a presença do reitor da prestigiosa instituição de ensino, Alan Garber, em um momento em que a universidade é atacada pelo governo do presidente Donald Trump. Ao abrir seu discurso, Garber deu as boas-vindas aos estudantes da turma de 2025 da rua, de todo o país, de todo o mundo, ao que foi interrompido por aplausos da plateia. Ele então completou, de todo o mundo como deve ser. O autor de best-sellers, professor de Stanford e médico de doenças infecciosas, Dr. Abram Verghese, também falou aos presentes. Parte do que torna os Estados Unidos grandiosos, se me permitem usar essa frase, é que eles permitem que um imigrante como eu floresça aqui, assim como gerações de outros imigrantes e seus filhos floresceram e contribuíram em todas as esferas, trabalhando para manter os Estados Unidos grandiosos. Também nesta quinta, uma juíza de Massachusetts, estado onde Harvard está localizada, afirmou em uma audiência que vai estender a suspensão provisória do veto a estudantes estrangeiros, concedido por ela na última sexta-feira, depois que a instituição de ensino contestou a medida. A queda de braço entre Trump e Harvard começou após a universidade rejeitar publicamente nos tribunais as reiteradas exigências do governo para que cedesse o controle sobre as matrículas, os currículos e as pesquisas dos alunos. Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular estas medidas, que, segundo a Casa Branca, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão consideradas como esquerdistas. Até o momento, o governo Trump já revogou contratos federais com a universidade, cortou bolsas multibilionárias e contestou seu status de isenção de impostos. A Turquia se ofereceu para sediar uma reunião entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para negociarem finalmente o fim da guerra. O Kremlin rejeitou a proposta e ainda não há consenso sobre a próxima fase de negociações. A Turquia propôs nesta sexta-feira sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as difíceis negociações que buscam encerrar mais de 3 anos de guerra. Bundan sonraki belki aşamada bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle No próximo estágio, uma reunião de líderes seria muito boa para alcançar um cessar-fogo longo, eu acho. Acreditamos que é possível coroar a primeira e a segunda negociação em Istambul com uma reunião entre Trump, Putin e Zelensky sob a liderança de Erdogan. Bu 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin aslında taşlanması mümkün olabilir.
diye değerlendiriyoruz açıkçası. Mas o Kremlin rejeitou o convite enquanto aguardava resultados. A Rússia afirmou que vai enviar uma delegação a Istambul, pronta para negociar uma nova rodada de diálogo com a Ucrânia na segunda-feira, mas Kiev ainda não confirmou sua participação. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan manteve uma postura neutra durante o conflito e mantém boas relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. A invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, é o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já deixou dezenas ou até centenas de milhares de mortos. Durante a campanha, Trump prometeu encerrar o conflito em até 24 horas após seu retorno à Casa Branca, mas expressa crescente frustração com a Rússia. Na semana passada, ele chamou Putin de louco e alertou que ele está brincando com fogo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou informações ontem sobre o Produto Interno Bruto brasileiro. De acordo com o organismo, o primeiro trimestre foi de alta no Brasil. A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação aos 3 meses anteriores e 2,9% na comparação anual, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. O resultado ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma alta de 1,5%. A expansão trimestral foi impulsionada principalmente pelo setor agropecuário, que cresceu 12,2%. O desempenho é explicado pela recuperação da safra de grãos, especialmente soja, milho e arroz, que tradicionalmente concentram o impacto no PIB nos primeiros meses do ano. O setor de serviços também teve uma contribuição positiva, com um crescimento de 9,3% no primeiro trimestre, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável, com queda marginal de 0,1%. Economistas projetam uma desaceleração nos próximos trimestres devido ao fim do boom agrícola e à manutenção das altas taxas de juros. Para todo o ano de 2025, o mercado financeiro espera um crescimento de 2%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, enquanto o governo projeta 2,4% de aumento. E agora a gente vai ao vivo com ele, Juscelino Gonçalves, meu amigo direto da redação de futebol da TV Mundial, que já vem chegando para destacar para a gente as informações do mundo do futebol nacional e internacional. E aí, Juscelino, meu amigo, bom dia. Quais são as informações? Bom dia diferente hoje, né? Na verdade, boa tarde, sempre. Aí hoje está diferente esse nosso contato, né? Bom dia, meu amigo. Olá, um bom dia para você, Caio. Um bom dia para você, telespectador, que nos acompanha no Sábado News. Trazendo muita informação para vocês, as principais informações ali do mundo e tal. Vamos falar um pouquinho de esportes, porque hoje, às 3h45 da tarde, tem final da Champions League, compromisso marcado com você, telespectador, que nos acompanha. PSG e Inter de Milão se enfrentam hoje às 4 horas. 4 horas começa o jogo e 3h45 começa a nossa transmissão. Você não pode perder também em tempo real a decisão para o último clube, a última vaga para o grupo D do Flamengo, Chelsea e Esperança de Tunis. O último clube que estava no grupo do Flamengo e do Chelsea era o Clube Leão, mas o mesmo dono do Clube Leão é o dono do Pachuca, que jogou Intercontinental, jogou contra o Real Madrid. Pela lei, pelas regras da FIFA, não pode ter 2 clubes do mesmo dono na mesma competição. Então, por isso, o Clube Leão foi excluído do grupo D do Flamengo. E que decide hoje, às 11h30 da noite, em tempo real, nos stories da Sport TV, Los Angeles e América do México. Campeonato Brasileiro, voltando aí, vamos começar a transmitir novamente. Não estávamos transmitindo por motivos pessoais, mas importante hoje você ficar ligadinho às 3h45, mais ou menos ali por 3h45 e 3h50 começa a nossa transmissão lá no YouTube da Sport TV. Você não pode perder, acompanhe, vamos postar nos stories
um banner especial para essa final tão importante, a última final da UEFA, das suas competições, que foi a Europa League com o campeão Tottenham, Conference League o Chelsea, e vamos saber hoje às 13h45 o campeão da Champions League em Munique. Então fica aguardando. Também esse ano vamos transmitir o jogo a final da Libertadores e da Sul-Americana, que será na Bolívia. Essas foram as informações. Já vou me despedindo. Vou me arrumar para essa grande final, já fazendo o pré-jogo e o jogo principal. Vamos saber hoje o campeão da Champions League. Um bom dia para você e um bom final de semana para todos nós. Muito obrigado, Juscelino, pelas informações. Tenha um bom dia para você. Mas terça-feira estamos de volta no Boa Tarde Mundo. Muito obrigado, meu amigo, pelas informações. Tenha um bom dia para você, um ótimo sábado, bom final de semana. E boa sorte nessas transmissões na Sport TV também, né? Tchau, tchau. E a gente aqui feliz, né? Passar as informações para você, umas nem tão boas, mas nem vê o tempo passar, né? E a gente já vai ficando por aqui. Mas claro, agradecer a sua audiência nesse sábado. Tava com saudade de estar na frente das telinhas no sábado, né? Desde a época que eu apresentava o Boa Tarde Mundo, edição de sábado, que nem tinha sábado ainda. Mas olha, para ver nossas reportagens e essa edição, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @tvmundialfc. E como eu tava falando, né? Eu tenho muita saudade de apresentar no sábado. Só não mais, porque aí no sábado eu fico como repórter, tanto do Sábado News, tanto do Jornal Mundial logo mais à noite, né? Então, tenho saudade, sim, de apresentar aqui nos dias de sábado. Mas é isso, já tô enrolando, né? O diretor já tá cobrando aqui, meu povo. Para mais informação, assista daqui a pouco, né, de noite, o Jornal Mundial, tá? 21 horas da noite, aqui no nosso canal, o mesmo canal que você tá assistindo no Sábado News. E é isso, eu te espero terça-feira, no Boa Tarde News, tá ok? Conto com sua audiência lá também, você que é fã aqui do Sábado News. Uma boa tarde, não, eu sempre falo boa tarde, eu já tô confundido aqui, né? Um bom dia, bom final de semana pra você, tchau, tchau.